Entropia padrão. É a entropia absoluta, possível de ser determinada por métodos calorimétricos de uma substância a uma atmosfera e geralmente a 25 graus Celsius. Lembra, gente, tá? Que quando a gente fala em estado padrão, nós estamos falando da pressão, que é praticamente uma atmosfera, né? Então, o que vai acontecer? Geralmente a 25 graus Celsius, porque é fácil fazer vários experimentos a 25 graus Celsius, mas a temperatura do estado padrão é a temperatura que você vai conseguir fazer a reação da forma mais fácil, tá? Não precisa ser 25 graus Celsius. Então, lembre-se que o estado padrão corresponde a uma atmosfera e a temperatura que pode ser qualquer, é questão de facilidade. A unidade da entropia é o Joule por Kelvin, tá? Ou então, Joule por Kelvin por mol, se a gente estiver lidando com um mol de substância. Então, aqui nós temos uma tabela com alguns valores da entropia, né? Das substâncias. Então, água líquida, entropia praticamente 70, água gasosa 188,7. Perceba que, por estar no estado gasoso, eu tenho o maior número de microestados, então eu devo ter uma entropia maior. A mesma coisa bromo gás e bromo líquido, iodo gás e iodo sólido. Tá ok? Aqui, para duas amostras sólidas que têm entropia baixa, devido às suas redes cristalinas, né? O que a gente observa? Que o carbono diamante tem uma entropia menor que o carbono grafite. O carbono diamante é uma estrutura tridimensional, enquanto o grafite é basicamente bidimensional. Ok? Então aqui eu vou ter um número de microestados menor do que para o carbono grafite. Se eu pegar, por exemplo, o metano e o etano eu tenho mais átomos, mais ligações, é previsível achar que eu vou ter maior número de microestados se eu comparar com uma molécula menor. Mesma coisa para o hélio e o neônio, um átomo maior, o neônio, né, do que o hélio, como tem mais prótons no núcleo, mais nêutrons, mais elétrons, eu prevejo um número de microestados maior do neônio do que do hélio, tá bem? Muito bem. Como você acha que irá variar a entropia dos seguintes sistemas? Certo? Condensação do vapor d'água. A água está saindo do estado gasoso, indo para o estado líquido. Tá certo? O que vai acontecer? Quando eu passo o processo, né, de passagem do estado gasoso para o estado líquido, estou diminuindo a entropia. Estou diminuindo o número de microestados possíveis para a amostra. Evaporação do bromo. O bromo saindo do estado líquido indo para o estado gasoso, eu estou aumentando os graus de liberdade aí das partículas, né? Eu estou aumentando a entropia, estou aumentando o número de microestados, porque no estado gasoso eu tenho um maior número de microestados do que no líquido. Dissolução do açúcar em água. Embora aqui não tenha nenhuma substância no estado gasoso, é muito comum durante a dissolução haver um aumento de entropia, mas não é um grande aumento de entropia, tá? E dependendo também da espécie que está dissolvendo, você pode ter uma diminuição da entropia, como a gente já viu na aula passada. A segunda lei da termodinâmica. A relação entre a entropia S e a espontaneidade de uma reação qualquer é expressa pela segunda lei da termodinâmica. A entropia do universo aumenta em um processo espontâneo, não sofre variação em um processo em equilíbrio. O universo é definido como um sistema somado à vizinhança. Então, a entropia do universo vai ser dada pela entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. Beleza? Muito bem. O ΔS do universo, ou a variação da entropia do universo, se ela for maior do que zero, tá certo? Isso vai significar para a gente que é um processo espontâneo, é um processo que ocorre naturalmente. E se for menor que zero, se for igual a zero, vai estar em equilíbrio. Se for menor do que zero, significa que este processo não é espontâneo, ou ele é espontâneo no sentido oposto ao descrito pela reação, ok? Exemplo, determine ΔS para os processos abaixo, né? O processo abaixo. Olha só, carbonato de cálcio sólido se transformando em óxido de cálcio mais gás carbônico. Perceba que eu tenho o maior número de moléculas aqui, uma das moléculas está no estado gasoso. Então, o que eu prevejo aqui? Como esse aqui vai ter o maior número de microestados, eu prevejo que nesse processo
haverá um aumento da entropia. A entropia do carbonato é 92,9, do óxido 38,8 e do gás carbônico 203,6. ΔS dos produtos menos ΔS dos reagentes, tá? O S dos produtos menos S dos reagentes, fazendo a conta, vai dar mais 160 Joule por Kelvin por mol. Tá ok? Então aqui eu tenho uma variação de entropia positiva para esta reação. Nesse outro aqui, ó, nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando amônia. Tá ok? Olha só, eu tenho aqui 4 moléculas no estado gasoso, e aqui eu tenho 2. Então o que eu prevejo aqui? Como está diminuindo o número de moléculas, tá bem? E principalmente por estar no estado gasoso, é previsível aqui que haja uma diminuição da entropia do sistema. Então, ó, ΔS do nitrogênio 192, do hidrogênio 131 para cada mol de hidrogênio, aqui são 3, tá? E da amônia 193 para cada mol de amônia, aqui são 2. Então vai ser a variação da entropia aqui desse sistema, né? Vai ser a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. A entropia dos produtos, 2 vezes isso aqui, 386, menos a entropia dos reagentes, 192, mais 3 vezes 131, que vai dar menos 585, o total 199 negativo, Joule por Kelvin, tá bem? Então, como eu disse, prevendo aqui uma entropia desse sistema aqui, diminuindo porque está diminuindo o número de moléculas. Se a gente pegar agora esse terceiro caso aqui, ó, eu tenho 2 moléculas no estado gasoso nos reagentes e 2 moléculas no estado gasoso nos produtos. Aqui a previsão de entropia, tá? Difícil dizer se vai ser maior que 0 ou menor que 0, mas como tem 2 moléculas, 2 mols de moléculas no estado gasoso e 2 mols nos produtos, a gente prevê um valor baixo de entropia, tá? Então, substituindo os valores dados aqui, tirados da tabela, tá? A variação da entropia do sistema vai ser a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes, coletando os dados, 2 vezes 187, menos a soma desses dois, vai dar 20 Joule por Kelvin, ou seja, teve uma entropia positiva, tá bem? Mas perceba que é um valor relativamente baixo, tá bem? Muito bem. O ΔS, né, se a variação da entropia for maior que 0, né, vai acontecer quando normalmente se houver um maior número de moléculas gasosas nos produtos. Vai ser menor do que 0 se for o contrário, né, houver um menor número de moléculas gasosas nos produtos, e vai ser um valor relativamente baixo, ou se não houver moléculas gasosas na reação, ou se o número de moléculas gasosas for igual entre reagentes e produtos, tá bem? Muito bem, aqui agora tem alguns exemplozinhos, né, ó. Para reações envolvendo somente sólidos e líquidos, é difícil fazer esta previsão. Uma boa aproximação será se haverá aumento do número de moléculas na reação. Ok? Seria um terceiro tópico, né, ó. Só prevendo um sinal ΔS para os processos aqui, maior ou menor que 0, ou igual a 0, né? Próximo de 0. O que eu vejo aqui, ó? Eu tenho 3 moléculas no estado gasoso, e aqui eu tenho 2 moléculas no estado líquido. Então está diminuindo o número de moléculas no estado gasoso. Então eu prevejo aqui uma entropia negativa, tá? Menor do que 0. Esse outro, o zinco sólido reagindo com óxido, oxigênio gasoso, formando óxido de zinco que é sólido. Perceba também que aqui eu tenho uma molécula gasosa que eu não tenho nos produtos. Então esse aqui eu também prevejo uma diminuição da entropia, tá certo? O número de microestados nos reagentes vai ser maior que nos produtos. No exemplo C, eu tenho 2 mols de gás aqui e 2 mols de gás aqui, ou seja, tem o mesmo número de mols de gás. Então aqui, ó, prevejo um valor próximo de 0. Difícil dizer se positivo ou negativo, tá ok? Processos exotérmicos e processos endotérmicos. Está aqui o nosso sistema, num processo exotérmico, o nosso sistema fornece, ele libera calor. Quando ele libera calor, o que acontece? Eu aumento a temperatura externa ou a temperatura da vizinhança, e isso faz aumentar a entropia da vizinhança. Enquanto no processo endotérmico, oposto, que eu observo que o meu sistema retira calor, absorve calor da vizinhança, isso faz com que a minha vizinhança perca entropia, tenha uma diminuição da entropia, certo?
Então, ó, a pressão constante, o ΔS da vizinhança é igual a menos, o proporcional, tá? Ao menos ΔH, vamos colocar aqui, proporcional a menos ΔH do sistema, tá certo? De tal forma que o ΔS da vizinhança vai ser dado por menos ΔH do sistema dividido pela temperatura. E a gente observa que quanto maior a temperatura, menor será o ΔS da vizinhança e vice-versa, tá bom? Muito bem. Para a reação de síntese da amônia, determine o ΔS do sistema, o ΔS da vizinhança a 25 graus Celsius. O processo é espontâneo? Então, olha só. O nitrogênio tem uma entropia de 192, o hidrogênio 131 e a amônia 193. A gente já fez na aula passada quanto que é a variação de entropia desse sistema. Então, a variação de entropia do sistema vai ser a entropia dos produtos, 2 vezes 193, menos a entropia dos reagentes, 192 mais 3 vezes 131. A gente viu que isso aqui tinha uma entropia negativa, porque estava tendo uma diminuição do número de moléculas do estado gasoso. Já o ΔS da vizinhança vai ser dado por ΔH do sistema dividido pela temperatura. O ΔH do sistema é menos 92,6 e a temperatura 25 graus Celsius a 298 Kelvin, né? Colocando isso aqui na equação, eu vou ter aqui um ΔS da vizinhança, vai ser 311 Joule Kelvin mol. Muito bem, nós definimos que o ΔS do universo é dado pelo ΔS do sistema mais o ΔS da vizinhança. Então, somando a variação da entropia da vizinhança com a do sistema, vamos ver, da vizinhança deu 311, tá certo? Mais a entropia do sistema, que é menos 199, isso deu um valor positivo de 112 Joule Kelvin mol. Portanto, se o valor deu positivo aqui, ó, isso aqui é importante, vai ser importante para a gente, significa que esse processo é espontâneo. O que está querendo dizer? Que se eu misturar nitrogênio com hidrogênio, ele vai formar amônia, tá bom? Existe um outro componente importante, que é o cinético, mas o cinético tem pouca relevância em relação ao termodinâmico. Se o termodinâmico dizer que não vai formar, não vai ser a cinética que vai formar, tá bem?